Meus irmãos, a palavra do Senhor diz assim, Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Palavra tão simples e tão profunda. Queremos seguir adiante na nossa caminhada? Corramos com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É um ano inteiro que temos pela frente, irmãos. Hoje eu estava falando com meu vizinho, seu Jová, e a gente comentando ali, contando as histórias do passado, né, da vila, de quando eles chegaram lá há 40 e tantos anos atrás, quase 50. E como o tempo passa rápido. Eles falam, daqui a pouco já chega o final do ano de 2014. Sim, pode até parecer que passa rápido, mas tem que passar dia após dia. O melhor jeito de andar dia após dia é andar com perseverança. E o melhor jeito de andar com perseverança é olhando para Jesus. O primeiro hino que nós vamos cantar desse ano novo na Igreja Presbiteriana de Vila Formosa é Firme nas Promessas, hino 177. Vamos ficar em pé e vamos louvar o Senhor.
Senhor, agradecemos pelo início deste ano, pela essa nova jornada que colocas adiante de nós. Agradecemos por uma certeza que o nosso coração acalenta, que é a companhia de Jesus todos os dias. Suas preciosas promessas, nelas estamos firmes, Senhor. O teu amor é secular. De séculos em séculos vens provando com a tua igreja que tu a amas. Vens mostrando pela proteção em meio às provações, vens mostrando pelas grandes bênçãos que derrama sobre nós, o próprio espalhar do Evangelho pelo mundo afora, Deus, são provas de que o Senhor está com a tua igreja todos os anos, todos os dias, e nós cremos que 2014 será assim como sempre o foi. O Senhor não nos desamparará. Bendito seja o Senhor por suas promessas. Conceda-nos mesmo um ano, Senhor, de estudos da Tua Palavra, que sejam úteis, que sejam, ó Deus eterno, para o nosso aprofundamento na fé, que seja para o nosso crescimento, que seja para nos transformar em pessoas mais conhecedoras da Palavra, mas também em praticantes da verdade. Conceda-nos sabedoria, disposição, saúde, e todas as coisas que precisamos, Pai, para perseguir o objetivo de crescermos em santidade na Tua presença. Obrigado, Senhor, por abrires este ano de estudos com este hino, com esta leitura em Hebreus e com, ó Pai bendito, o estudo no Evangelho de Marcos. Isso, ó Deus, nós te agradecemos e clamamos sabedoria do alto, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. Vamos ser bem práticos, né, nos nossos estudos. A nossa ideia é de que, pouco a pouco, a gente vá fazendo mais propaganda este ano dos estudos. Vamos trabalhar um pouco melhor. Vou dividir algumas etapas de estudos com o bacharel, né, o Marcos Kleber. Já combinamos alguma agenda inicial até a gente poder organizar. Esta semana, hoje, eu estou abrindo um conjunto de estudos que eu só vou completar no mês de fevereiro. Porque o que vai acontecer, eu sairei de férias, semana que vem é semana de oração, aí depois eu terei mais uma semana de férias, e só voltarei ativa no final do mês de janeiro. E aí então, aí o Marcos vai assumir algumas quartas-feiras, 2 de janeiro, depois eu volto em fevereiro. E aí a gente vai voltar com o estudo do Evangelho de Marcos, tá? Então eu não sei ainda quais serão os objetivos, como o Marcos Kleber irá dirigir os estudos, mas depois a gente vai divulgando isso para os irmãos, tá bom? Por que nós vamos estudar o Evangelho de Marcos? É muito simples. É porque nós estamos usando o Evangelho de Marcos em todas as liturgias e nas pregações, principalmente nas pregações que vão se seguir aqui até um pouquinho depois da Páscoa, ou até a Páscoa propriamente dita, né? Até ali perto da ressurreição, até no dia da ressurreição. O Evangelho de Marcos será, então, o nosso material de pregações. Então, vamos estudar o Evangelho de Marcos para a gente entender um pouco melhor. Se você ouvir pregações em Marcos, terá informações que às vezes outras pessoas não têm. E por que isso é importante? Você já escreveu uma carta para uma pessoa? Já. No nosso tempo agora, ninguém escreve mais carta, né? Antigamente escrevia carta. Dona Ivanete, já escreveu carta, Dona Ivanete? Já escreveu carta. Né? Já escreveu carta, pai? E você, Paulo? Também já escreveu carta, Paulo? Você é jovem, os jovens não escrevem carta, escrevem e-mail, mensagens rápidas. Né? Quando a gente, há um tempo atrás, um bom tempo atrás já, escrevia cartas, as cartas tinham todo um contexto, né? Por exemplo, as cartas de amor, né? Elas tinham um contexto. A pessoa que lia aquela carta, ela precisava entender a história de quem escreveu para poder entender a carta, ou não é? Assim, se você pega uma carta daquelas lá e lê, fala assim, o que ele quis dizer com isso? Né? Depende muito do contexto, é óbvio. O Evangelho de Marcos, quando a gente entende quem foi essa pessoa,
como ele foi escrito, o público para o qual ele foi escrito, o nosso entendimento do Evangelho é outro, é melhor. E é bom que você aprenda a ler a Bíblia, tentando fazer essa ligação com o contexto, com quem escreveu, com as pessoas, os primeiros leitores. Os primeiros leitores são pessoas muito importantes, porque para eles é que, na mente do evangelista, de qualquer escritor bíblico, aquelas pessoas e aqueles problemas tinham de ser resolvidos. E é depois da gente entender aquele contexto, aquelas pessoas e aqueles problemas, e aquela mensagem, é que a gente vai aplicar para o nosso contexto. Que às vezes a gente faz assim, a gente pega o livro bíblico, parece que ele está sendo escrito para os nossos dias, e a gente lê o texto bíblico como se ele tivesse sido escrito ontem à noite, e não foi. Por isso que é importante a gente olhar lá para trás. As pessoas dizem assim, mas a Bíblia não é atual para todos os dias? É ou não é atual? É atual. Mas como é que ela se torna atual? Por exemplo, nos nossos dias aqui, alguém aqui anda a pé de camelo, por exemplo? Não. Você já foi tirar água do poço de Betsaida? Não. Você já foi em Jerusalém? Não. Como é que uma Bíblia que escreve coisas do passado se torna atual? É lógico que a cidade não é atual, a paisagem não é a nossa, a língua não é a nossa, mas os problemas trabalhados, os ensinos deixados, estes ensinos é que servem para nós. Então a gente volta lá no passado, entende por que o evangelista ou o escritor estava escrevendo aquilo, o que ele queria ensinar. Depois que a gente descobriu o que ele queria ensinar, a gente aplica para a nossa realidade. Por isso é importante, você conhecer um pouco mais sobre como foi escrito, por que foi escrito, quem escreveu, para quem escreveu o autor do Evangelho de Marcos. Ok? Abra aí então lá no capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Vamos começar fazendo uma referência negativa. Essa expressão Evangelho segundo Marcos, ela não se encontra no original. Nós não temos um livro do passado que tenha lá no cabeçalho Evangelho segundo Marcos. O próprio texto não cita o nome de Marcos. Se você ler o Evangelho todinho, você não vai ver nenhuma citação de Marcos, nada sobre ele. Nem o nome. Nós vamos ver hoje alguma possível referência a Marcos. Mas nada está claro. Então, assim, como é que a gente sabe que esse evangelho foi escrito por Marcos? Não existe nenhuma prova bíblica, nenhum texto bíblico que diz assim, Marcos escreveu o evangelho. É diferente, por exemplo, do evangelho de Lucas, não é? O evangelho de Lucas, ele tem uma certa referência a quem foi escrito, ele fica bem claro. Embora ele não diga que tenha sido Lucas, nós temos por alguns contextos, inclusive do livro de Atos dos Apóstolos, que teria sido Lucas o autor deste evangelho. Então, uma característica dos evangelhos é que eles são diferentes das cartas, porque a carta Paulo diz assim, eu, Paulo, apóstolo, tal, tal e tal. A maioria das cartas diz isso. E os evangelhos, os autores não dizem, eu, fulano de tal. A gente sabe e entende que tenha sido de Marcos, porque na história da igreja, muito cedo, depois da morte dos apóstolos, ali por volta já do ano 200, do ano 300, começaram a surgir escritos de pessoas da igreja que diziam o evangelho que foi escrito por Marcos. Então a referência que a gente tem para saber que foi Marcos que escreveu está lá na igreja antiga, tá bom? Nós vamos usar esta premissa, Marcos escreveu o evangelho. Mas você sabe que para eu saber que Marcos escreveu o evangelho, eu não tenho nenhuma prova bíblica. O que eu tenho é uma referência da igreja
antiga, escritos dos pais da igreja, nos dão conta de que eles usavam o evangelho e eles atribuíam esse evangelho a uma pessoa chamada Marcos. E aí eles fizeram cópias. E nessas cópias do evangelho, eles escreviam Evangelho segundo Marcos. Tudo bem? Deu para entender? Muito bem. Quem é esse Marcos? Oi, pode falar. O autor, testemunho dos primeiros cristãos, não deixa que João, nome hebraico, ou Marcos, nome latino. Marcos, latino e grego. Mas vamos ver já isso aí. Lembra que o nome Marcos vem também em grego, tem Marcon, tá? E o nome latino Marcos, que nós vamos ver lá em Atos, capítulo de número 12. Se você, se a gente abre, vocês vão ver lá que João, apelidado Marcos. Porque era muito comum que os judeus, porque Marcos, o escritor do evangelho, era um judeu. Eu vou explicar por que a gente sabe que era um judeu. Era muito comum que os judeus também usassem outros nomes a agregar, que nem os japoneses aqui no Brasil. Ele chama Yoshimura, mas ele tem um nome brasileiro. Já ouviram isso, né? Aqui na igreja tem a Sabrina. A Sabrina é o nome brasileiro, mas o nome japonês dela é Sayuri. Então é muito comum que povos, quando viviam em meio a outros povos, adotassem dois nomes, porque os nomes hebraicos podia ser difícil de ser pronunciado em alguns círculos. Engraçado que esse Sayuri, Ah. as pessoas costumam colocar em cima de vários nomes, né? Não é só um nome. Não é a tradução de Sabrina. É o nome japonês, Sayuri. Então, mas aí tem Sayuri japonês. Certo. Mas aí tem outros nomes. Ela chamou Sayuri, mas em brasileiro tem outros nomes. Sim, tem outros nomes. Mas veja, eles não estão dizendo que eles assumem tradução. Você pode ter a Sabrina Sayuri e pode ter a Joana Sayuri. É um nome brasileiro e um nome japonês. Marcos usou um nome latino, nós vamos ver já, porque talvez ele tenha vivido muito tempo em Roma acompanhando Pedro. Tá? E aí nós vamos ver isso, já. Este autor do Evangelho, nós não sabemos muita coisa sobre este Marcos, mas algumas informações que nós temos serão muito úteis para nós, tá bom? Então nós vamos pesquisar exatamente textos bíblicos que fazem referência a este evangelista. Mas antes de fazer essa informação, algumas informações históricas. Uma delas, que possivelmente o Evangelho de Marcos tenha sido o primeiro evangelho a ser escrito. A gente às vezes tem a impressão que a ordem é Mateus, Marcos, Lucas e João. Não é isso? Mas os historiadores e muitos estudiosos dizem que Marcos teria sido o primeiro evangelho a ter sido escrito. E que tanto Mateus quanto Lucas teriam usado como fonte para o seu material parte do evangelho de Marcos. Por isso esses evangelhos são tão parecidos, eles são chamados de evangelhos sinóticos. Tem a mesma ótica. Sempre que você lê os textos de Marcos, Mateus e Lucas, você verá as mesmas histórias. Em um evangelho tem umas 2 histórias a mais, no outro 3, uma não tem naquele. Marcos teria sido uma fonte comum de Mateus e Lucas. E esses, então, desenvolveram os seus evangelhos com outros propósitos, para outro público, por isso que eles são diferentes. Ou eles usaram Marcos como fonte, que é o que os historiadores acham mais correto, ou eles usaram as mesmas fontes que Marcos usara. Então eles teriam aproveitado as fontes de Marcos e teriam
feito uma pesquisa semelhante. Mas há um indício muito forte de que o Evangelho de Marcos tenha como fonte principal as lembranças de Pedro. Pedro teria, por causa da sua ligação com Marcos, ajudado Marcos na escrita deste Evangelho. Não que Pedro tenha ditado o Evangelho para Marcos, mas que muitos esclarecimentos sobre os acontecimentos tivessem vindo de Pedro. Por que nós dizemos isso? Dizemos isso por uma referência muito importante. Abra aí na primeira carta de Pedro. Primeira de Pedro. Aliás, primeira não, desculpa. Primeira de Pedro, capítulo 5. Primeira de Pedro, capítulo 5. Alguém lê aí o verso 13. 1 de Pedro 5, 13. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda igualmente ao meu filho Marcos. Lê de novo, vou pedir para você ler no microfone, porque eles aproveitam e gravam. Vai lá. 1 Pedro 1, 13. Não, 1 Pedro 5. 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, 13. 5, 13, isto. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda igualmente meu filho Marcos. Então, você está vendo aí, meu filho Marcos. Teria sido uma referência a João Marcos, o escritor do Evangelho. A referência a Babilônia, aquela que se encontra em Babilônia, é uma referência à igreja. Mas veja, não está fazendo a referência à igreja na cidade da Babilônia. Possivelmente era uma maneira dos apóstolos se referirem à cidade de Roma. Como é comum a gente interpretar Apocalipse, que chama Roma de a Grande Babilônia. E Pedro tinha se tornado o presbítero da igreja de Roma. Tanto é que os católicos consideram ele o bispo de Roma. Tá bom? Pedro teria sido então um pastor, o principal presbítero da igreja de Roma, e ele escreve a sua carta a partir lá da cidade de Roma, e ele diz, a igreja saúda vocês, mas ele faz um destaque a uma pessoa muito importante, o meu filho Marcos. Mas veja, não era filho de sangue, era uma maneira deles se referirem aos seus principais discípulos, aquelas pessoas que estavam mais perto deles. Como Paulo falava isso para quem? Paulo falava isso de quem? De Timóteo, gente. Meu filho Timóteo. Sempre disse, meu filho Timóteo. Era muito comum os tutores, os líderes, terem aqueles aprendizes, ou aquelas pessoas muito íntimas, que eles cuidavam, chamando-os de filhos. Então essa ligação talvez nos permita entender que o Evangelho de Marcos teve como uma das fontes mais importantes a pessoa de Pedro, tá bom? Existe outro motivo para isso, mas isso a gente só vai ver lá na frente, tá? Que é a estrutura do Evangelho. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre João Marcos. O primeiro texto, nós vamos ver, é uma possibilidade. Não tem o nome dele, mas há uma possibilidade muito forte de que seja. Por isso, quando escrevi o texto aqui, eu estava falando que nós estamos num caminho meio arenoso, meio perigoso. Parece um pouco de tentar adivinhar. Não dá para afirmar, não posso fazer uma afirmação, é de João Marcos que está falando, mas possivelmente. Por quê? Abra em João Marcos, abre no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Lá no capítulo 14, nós temos uma passagem que é a passagem da Páscoa. Os discípulos vão preparar a Páscoa, versículo de número 12. Jesus chega para os discípulos, então nós vamos ver o jovem carregando um cântaro de água. Marcos 14
lá no versículo 12, Jesus Cristo, ele manda os discípulos fazerem os preparativos. Verso 13 diz assim: então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Seguiu e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, do qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado, e pronto, ali fazei os preparativos. Havia uma casa em Jerusalém, muito espaçosa, de gente rica, e possivelmente essa casa pertencia à família de João Marcos, a mãe de João Marcos. Esta casa seria então um local onde Jesus prepararia sua ceia e mais tarde se tornaria um lugar de oração para os discípulos. Mas, pastor, não está escrito João Marcos. Tá? Possivelmente esse homem com um cântaro fosse João Marcos. Ou então, por ser a sua mãe viúva, João Marcos seria o considerado aqui o dono do espaço. Tá? Como é que a gente sabe que a mãe de João Marcos tinha uma casa lá em Jerusalém? Né? E como é que a gente sabe que os discípulos se reuniam lá? A minha Bíblia tem uma referência em Atos. Isso, é isso mesmo. É lá em Atos dos Apóstolos que a gente sabe. Vamos abrir lá? Qual é a referência que a sua Bíblia dá? O capítulo 4? 12. Abra lá. Leia aí. Reconhecendo a voz de Pedro, É isso mesmo. considerando ela a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, congominato Marcos, Isso. onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. É isso mesmo. Então, o que a gente tem, essa referência que Maria, veja, a casa aqui era a casa de Maria, por isso que a gente disse que ela seria viúva. Porque se ela tivesse esposo, eles não iriam dizer casa de Maria, iriam dizer casa de fulano de tal. A casa de Maria, mãe de João Marcos, ou João, apelidado ou cognominado Marcos, tá? Onde muitas pessoas estavam congregadas. É ali onde eles oravam, que a empregada Rode vai na porta e fala: Pedro está aí, ninguém acredita que era Pedro. Lembram disso, dessa história? Essa é a história aqui, tá? Então aquele cenáculo, possivelmente fosse esta casa que abria o espaço para Jesus e seus discípulos fazerem a ceia. Esta mulher possivelmente era de uma família rica. Por quê? Primeiro, tinha um cenáculo onde era capaz de muita gente se reunir, uma casa onde muita gente se reunia, indicava posse. Outra coisa, ela era tia de Barnabé, gente, e Barnabé era um homem rico, lembra que ele vendeu tudo que tinha? E faz sentido. Barnabé estava em Jerusalém, e diz o texto que ele vendeu tudo que tinha e depositou aos pés dos apóstolos. E aí, ele ficou sem nada? Talvez ele tenha vindo, já que ele estava em Jerusalém, morar na casa desta família, seus parentes ricos lá de Jerusalém. Tá? Possivelmente toda a família de Barnabé fosse uma família de posses, eles que eram naturais da ilha de Chipre. Tá bom? Então, talvez, lá em Marcos, capítulo 14, no verso 12 e 13, nós tenhamos então a primeira referência a essa pessoa de João Marcos. Temos certeza que era João Marcos? Não. Não temos certeza. Mas, não, põe aqui, ó, do 12 ao 16, é melhor que é o texto todo. Tá bom? Mas é uma possibilidade. Segunda referência, segunda possibilidade, ainda no capítulo 14 de Marcos. Aqui é uma passagem do Evangelho que só tem no Evangelho de Marcos. Versos 51 e 52.
Quem lê? 51 e 52. 14 de Marcos. Passa aí, quem é que vai ler? Lê aqui, pai. Ele vai passar o microfone para o senhor. Seguia-se um homem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhes a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Fugiu pelado. Oi? Era essa a referência que eu queria achar, né? Por que a gente pensa ser João Marcos? Quer dizer, primeiro, só Marcos registra esse episódio. Então vamos tentar aqui. Se aquela casa era a mesma casa de João Marcos, faria muito sentido que João Marcos, ainda muito moço, viu que de repente Jesus saiu com os discípulos e foi para o jardim. Interessado ele estava na figura de Jesus, veste um lençol e vai ver o que é que está acontecendo. Talvez o próprio Judas já tivesse passado na casa de João Marcos e falou, cadê Jesus? Aí ele pega os guardas e vai até o jardim, e João Marcos acompanhando. No meio do caminho, eles não estavam querendo prender Jesus? Prendem Jesus, prendem os outros, e tem mais um moço. Quem é esse daqui que está seguindo? Ele sai correndo, deixa o lençol para trás e perna para quem te quer. Tá certo? Por que a gente acha que é João Marcos, já que não tem o nome? Primeiro, era comum que os escritores de obras antigas, quando faziam de obras históricas, contavam história, quando eles fizessem referência à própria pessoa, que eles omitissem o nome. Como João. No Evangelho de João, ele não fala, eu, João. O que ele fala? O discípulo amado. Então, era comum omitir o nome do autor, né? Outra coisa, esse jovem desnudo, vamos dizer assim, essa história do jovem, estava lá seguindo, com um lençol, e foge do jeito que nasceu, não acrescenta muito a história de Jesus, não tem nada a ver com a história da crucificação, teoricamente. Tanto é que Lucas e Mateus nem se preocupam em contar essa história. Essa era uma história que ficou restrita, seria importante somente para Marcos. Somente o autor do Evangelho de Marcos teria algum interesse em contar a história desse jovem, se este jovem fosse o próprio autor. Deu para entender? Eu não posso afirmar que é uma referência a João Marcos, mas é assim que boa parte das pessoas que estudam a fundo a história deste evangelho acreditam que esse moço desnudo seria o jovem João Marcos. Tá bom? Meus irmãos, ainda voltando agora a pessoa de João Marcos, nós temos, lógico, textos mais significativos sobre ele. Por exemplo, Atos 12, 25. Primeira coisa que a gente vai ver é que ele era um jovem missionário. Dona Gel, lê para a gente. Atos 12, 25. Barnabé e Saulo, é isso? Isso. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Bom, Barnabé e Saulo tinham ido a Jerusalém e tinham cumprido uma missão. Era
e agora eles voltavam a Antioquia, e eles traziam lá de Jerusalém o sobrinho de Barnabé, chamado João, apelidado Marcos. E ele, João Marcos, agora, por isso a gente está falando João Marcos, ou simplesmente Marcos, ele será agora inserido na caravana de Paulo, né, que vai sair na sua primeira viagem missionária. Ele vem, chega na igreja de Antioquia, no capítulo 13, versos 1 a 3, a igreja se reúne e ela pega Barnabé e Saulo e mandam para a obra missionária para fazer a sua primeira viagem missionária. Lá no verso de número 13, nós vamos ver que eles foram e tinham levado João Marcos. Hã? No 13. 12 também. Não, 12 é o texto que ela se referiu à mãe dele. No 13, nós vamos ver que ele saiu na viagem missionária, por quê? Navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então nós vimos que ele tinha uma carreira missionária, mas ele era um missionário que depois desistiu, e então ele era um dissidente. Um jovem missionário dissidente, né? Marcos 12 e depois Marcos 13. Bom, o que fez João Marcos desistir? Talvez as dificuldades que eles tiveram na própria ilha de Pafos, quando eles tiveram que enfrentar Simão Mágico, a perseguição lá em Pafos. Talvez a própria viagem difícil. Talvez João Marcos não estivesse acostumado àquele tipo de vida. Nós percebemos que ele volta para Jerusalém, talvez para uma situação mais confortável. Talvez ele não tivesse ainda o preparo necessário para suportar as dificuldades de uma viagem como esta, tá? Então, o que a gente sabe é que ele tinha um chamado missionário ainda jovem. Possivelmente uma influência muito forte de Barnabé a essa altura. Vamos lá, João Marcos, vamos com a gente. Ele já era um cristão, mas ele deixa o grupo no meio da viagem missionária e volta para sua casa em Jerusalém. A gente sabe essa parte da história de João Marcos. Eu acho interessante a gente conhecer isso, irmãos, porque assim, acho que nós precisamos entender que estes homens que escreveram a Bíblia, eles tinham as fraquezas que nós temos. Às vezes a gente vê, por exemplo, um missionário, quando o missionário não se dá bem num campo e volta, a gente vê até com olhos negativos, né? Puxa, desistiu da obra. Ou às vezes até no pastorado mesmo, ou no ministério da igreja. Irmãos, nós somos sujeitos a momentos difíceis. É o que eu tenho enfatizado, momentos de deserto na vida da gente. João Marcos, eu acho que ele escreve o Evangelho, essa história dele está toda presente no Evangelho. Talvez ele escreva o Evangelho justamente para que outras pessoas não desistam como ele desistiu. O que, aliás, isso era uma das razões para os evangelistas. Chega um tempo na igreja que muita gente desiste. Porque Cristo disse que ia voltar e não estava voltando. Muita gente que creu no Evangelho estava perdendo tudo que tinha, gente, estava sendo perseguido. E João Marcos era um dos que estava vendo a perseguição em Roma. Se você lembrar bem, no ano 70, Nero, ano 70, acho que é 70, agora não lembro bem a data, Nero persegue os cristãos em Roma.
E João Marcos precisa escrever algo para fortalecer essas pessoas, talvez até porque ele mesmo tenha tido a experiência de ter fracassado em algum momento da vida dele. E o bom dessa história de João Marcos é que nem sempre porque a gente fracassou uma vez, a gente vai fracassar sempre. Todos nós podemos ser restaurados, e eu acho isso muito interessante. Nós vamos ver mais adiante que João Marcos será um homem restaurado. Lá no capítulo 15. Capítulo 15. Veja só. Paulo e Barnabé fazem a viagem, voltam para Antioquia, contando as bênçãos, maravilhas, tal. Aí eles resolvem fazer uma segunda viagem. A igreja de Antioquia se reúne e fala: agora, sabe o que vocês têm que fazer? Voltar nas igrejas que vocês plantaram e voltar fortalecendo os irmãos. Capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, verso de número 36 em diante, isso mesmo. Lê aí, Paulo. 36 e 37. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Presta atenção, ele já não está em Jerusalém. Aquela ideia inicial de ficar no conforto de casa já mudou. Ele talvez agora tenha de novo sido renovado no chamado de missões dele. Ele volta, possivelmente procura Barnabé e fala: Barnabé, agora eu quero ir. Agora eu tenho convicção. Barnabé entende João Marcos, seu sobrinho. E ele chega para Paulo: Paulo, vamos levar João Marcos. Ele está pronto agora. Paulo era turrão, né? Paulo era mais durão assim. Não aceitou, não. O verso seguinte diz assim, ó: mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles, Paulo e Barnabé, tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para a sua terra natal, para a terra de Chipre. Então agora aqui nós vamos ver um jovem discipulado. Irmãos, assim, a atitude, Atos 15, do 36 até até o 41. Depois você separa aí. João Marcos volta para Antioquia. João Marcos quer servir. Barnabé entende isso, mas talvez Barnabé fale assim: vamos comigo, João Marcos. Vamos preparar você melhor. Eu acho isso importante. Veja, a restauração de João Marcos, eu tenho uma convicção muito grande de que ela dependeu muito do trabalho do tio dele, Barnabé. Barnabé foi muito sábio. Barnabé poderia acompanhar Paulo, talvez fosse até mais famoso. Talvez ia aparecer mais no jornal, ia aparecer na televisão, ia ser chamado para fazer palestra, mas ele não estava interessado em ser a estrela. Barnabé se interessou pela vida de João Marcos, falou: então vamos comigo, deixa Paulo. Paulo escolheu Silas. Silas também tem um outro nome na Bíblia, né? Também é chamado de Silvano. Pedro mesmo chama ele de Silvano. Paulo chama Silas e Barnabé vai com João Marcos. E vai fazer um trabalho com João Marcos. Um jovem, o escritor do Evangelho, é também um jovem que precisou ser discipulado pelo seu tio Barnabé. Graças a Deus, Barnabé fez isso. As cartas do Novo Testamento, aqui nós estamos vendo Atos e o Evangelho, né? Mas as cartas do Novo Testamento, elas se referem a João Marcos de uma forma muito positiva. Nós vamos ver que todo esse problema aqui ficou para trás. E João Marcos se engajou na obra de Deus mesmo, para valer.
Nós vamos ver que aquele moço que tinha deixado a viagem missionária, talvez por causa do problema, do sofrimento que ela lhe trouxe, se tornou um outro homem. Por exemplo, em Colossenses 4:10, ele é um dos assistentes de Paulo em sua prisão. Paulo ficava preso e tinha muita gente que fazia tudo para Paulo. Levava comida, visitava Paulo, levava os recados de Paulo para as outras pessoas, que dava assistência. Essas pessoas podiam até ser presas por causa disso. E entre elas estava João Marcos. Colossenses 4:10. Quem está com o microfone aí? Passa lá para a dona Ivanete. Colossenses 4:10, dona Ivanete. Saudai-vos, Aristocarto. Aristarco. Tarto, É ruim de ler mesmo. prisioneiro comigo. E Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Olha só, já é diferente, né? O Paulo que não queria nada com João Marcos, agora, lá na prisão, ele vai escrever uma carta para os Colossenses, e vai mandar essa carta para os Colossenses, e está dizendo, olha, se quem for levar essa instrução para vocês for João Marcos, acolham ele, tá? Ele agora está ali, ele é um dos homens que estão assistindo Paulo na sua prisão. Lembra quem estava preso com Paulo? Estava preso Onésimo, estava preso Aristarco. Onésimo vai sair da prisão e vai ser um dos portadores da carta à igreja. Possivelmente essa comitiva que foi para Colosso incluía João Marcos e Onésimo. Esse Onésimo vai levar em mãos uma carta bem específica para um homem chamado Filemão, que era o seu antigo dono. Vamos abrir lá em Filemão? Nessa carta que Onésimo vai entregar na mão de Filemão, Paulo se refere a João Marcos também. Lá em Filemão, verso 24. Lê o 23 e o 24. Filemão, 23 e 24. Vai lá, Paulo. Agora o Paulo lê, depois vem aqui para o meu pai, minha mãe, e assim por diante. Filemão 24. Não tem capítulo. Antes de Hebreus. Depois de Tito. Filemão 23 e 24. Saudam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Lembra? O Aristarco estava preso com Paulo, mas tinha gente que ajudava eles na cadeia, lembra? Quem são os cooperadores? Marcos, Demas. Aristarco. Aristarco era o preso. Os cooperadores eram. Demas e Lucas. Sim, Aristarco está entre os cooperadores aqui, é verdade. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Talvez estivessem presos também alguns deles, eu agora não consigo afirmar. O que eu quero que você perceba é que assim, agora Marcos é chamado de meu cooperador. Não é mais um homem que abandonou, que era injusto tê-lo perto. Ao contrário, agora ele é uma pessoa que está muito próxima. A Bíblia não tem muita informação que aconteceu com João Marcos em um bom período da vida dele, a não ser essas poucas informações. O que nós imaginamos que tenha acontecido é que é o seguinte:
Depois que Paulo despede João Marcos para ir levar cartas a Colossos, de lá, João Marcos teria ido para Roma. E em Roma, ficou um bom tempo ajudando Pedro. Então vamos voltar lá. Nós já lemos, né? 1 de Pedro 5. Lá em 1 de Pedro 5, a informação que a gente tem é que Marcos era considerado um filho para Pedro. Lembra que essa carta de Pedro já foi escrita no final da vida dele. Já era um longo tempo. Pedro está então já vivendo com João Marcos há algum tempo, não sei quanto tempo, uns 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Tempo suficiente para ter um relacionamento tão próximo que ele se torna para Pedro como um filho. Então, possivelmente, este período aqui, João Marcos começa o quê? A escrever o Evangelho, ou a fazer as suas primeiras anotações. Pedro, me fala. Ou a guardar as suas primeiras memórias do Evangelho. Por isso a gente ainda acha que ele escreveu este Evangelho para os crentes de Roma. Tá? Uma coisa interessante e muito importante para nós, está lá em 2 Timóteo 4:11. Pai, abre aí e lê para a gente, 2 Timóteo 4:11. Lê o 9 até o 11. Vocês lembram que Demas era um dos cooperadores lá na carta de Filemão, não é isso? Que Lucas também estava lá? E que Aristarco estava ali? Paulo está escrevendo agora uma carta, já talvez na prisão em Roma, já em Roma. E Paulo está no final da vida dele, e ele está num momento difícil do ministério dele. Vamos ver o que ele diz aí. Achou? 2 Timóteo 4, 10 e 11. 10 e 11. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi-se para a Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Damácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos e traze-o, pelo que me é útil para o ministério. Então é assim, Paulo está num momento difícil. Um abandonou, amando o presente século. O outro foi para a obra na Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Só Lucas ficou com Paulo. Ele vai pedir mais aí para frente, traz também a capa. Ele vai passar o inverno ali, traz os pergaminhos. Esse talvez seja o último texto de Paulo, tá? Traz também João Marcos. Traz Marcos, porque ele agora é muito útil para mim no ministério. O que nós temos aí, então, é a restauração total deste moço, né? 2 Timóteo 4:11. A restauração total deste moço que Deus usou, cremos nós, para nos deixar o primeiro retrato do ministério, da vida e da obra de Jesus Cristo, o Evangelho segundo Marcos. Foi escrito por uma pessoa que teve que aprender muito com os próprios erros, que teve que ser discipulado, mas que engajou-se na obra do Senhor sem medo. Foi companheiro de um dos maiores homens, Pedro. Possivelmente tenha aprendido muito com... Foi humilde
para aprender com Barnabé, humilde para aprender com Pedro, foi humilde para entender Paulo, mesmo Paulo tendo dito, não quero mais você, não guardou mágoa, foi interessado por Jesus, pela vida de Jesus. Algumas coisas importantes. A lição, por exemplo, que a gente pode aprender da mãe de João Marcos, que foi uma mulher que serviu a Jesus com suas riquezas, com sua casa, serviu a igreja, deixando os apóstolos se reunirem na sua casa. Possivelmente o dia em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, isso tem acontecido na casa de Maria, a mãe de João Marcos. Uma mulher que usou os seus bens para a obra do Senhor e certamente deixou um exemplo muito positivo para o seu filho, que mesmo errando em algum momento, aprendeu de Jesus Cristo. Esse é o autor do nosso Evangelho. Né? De repente você vai ler lá o Evangelho segundo Marcos e já vai saber quem foi essa pessoa, o que ela viveu. Né? Não ajuda bem? Leia os textos do Evangelho agora lembrando, né? Lembrando deste homem, da sua história. Tá bom? Em fevereiro nós vamos voltar nele. Nós vamos voltar e nós vamos tentar descobrir assim o público que leu esse Evangelho, quais as motivações para escrever o Evangelho, por que escreveu e quem seriam esses primeiros leitores, tá? Para que a gente possa entender melhor esta obra tão bonita e tão importante para nós. Ok, irmãos? Vamos encerrar por aqui hoje? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Nenhuma? Tá bom, se vocês acharem qualquer novidade aí sobre João Marcos, é só nos falar aí nos próximos encontros para a gente ir completando, né? E aprendendo. Qual que é a sua Bíblia que tem comentários, dona Ivanete? Como é que é o nome da Bíblia aí que tem comentários? É a Bíblia da Mulher. Ah, a Bíblia da Mulher. E, pelo visto, os comentários estão bem próximos do que a gente disse, né? É muito bom ter Bíblias assim de estudo, porque essas Bíblias sempre nos ajudam com essas coisas, tá bom? E é bom a gente anotar também, vocês não anotaram, mas perceber e aprender essas coisas para ir guardando como foram escritos os livros bíblicos. Vamos ficar em pé e vamos orar para encerrar. Nosso Pai querido, obrigado pelo encontro desta noite, pelo estudo no Evangelho de Marcos, sobre a vida deste homem, tão usado pelo Senhor para nos deixar essa mensagem tão preciosa. Obrigado porque o Senhor o sustentou, o Senhor o restaurou e o Senhor o usou. Isso nos dá, Senhor, mais certeza de que o Senhor também pode nos usar. O Senhor pode restaurar vidas. O Senhor pode transformar a ponto de usar de forma muito importante qualquer um que o Senhor queira usar. Que isso também possamos aprender com a vida de João Marcos a partir desta grande história. Obrigado pela vida de Maria, mãe dele, pela vida de Barnabé, pela vida de Paulo, pela vida de Pedro. Ajuda-nos a aprender com os exemplos desses mestres, professores que deixaram marcas tão importantes no jovem João Marcos e que o talharam para a grande obra de escrever um evangelho. Abençoe-nos também para que também nós possamos imitar bons exemplos como este e sermos usados na obra do Senhor e abençoarmos outros para serem usados como Ele. Muito obrigado por este encontro, por esse dia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podem assentar, só uma palavra, lembrança, semana que vem, reunião de oração todos os dias, tá bom, irmãos? Eu não tenho certeza se estarei aqui, porque eu não sei qual vai ser a minha rotina, e se vamos fazer um passeio ou não. Se a gente não for viajar, a gente vai estar por aqui com certeza.
Se a gente for fazer um passeio aí, orem por nós também, para a gente fazer um passeio em segurança, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe, bom descanso para todos. E Dona Ivanete, cuidado para não